por esse movimento que nós estaremos fazendo o ano que vem, ali em maio, primeira quinzena de maio em Portugal, tá? Mas eu queria hoje, amados, falar para vocês algo muito profético, eu creio, né? Algumas pessoas, pelo menos 2 pessoas vieram ontem orar comigo durante aquele tempo todo de mover que nós estávamos tendo ali e vieram trazer palavras que convergiam mais ou menos todas na mesma direção, de que Deus está inaugurando uma nova etapa e uma nova estação, né? Eu não sei quais dos pastores falaram, né? Porque o ministério de Jesus começa aos 30 anos, né? E eu creio que Deus tem algo especial para os próximos anos dessa casa e dessa igreja. Você acredita nisso? Eu creio em algo novo. Nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele já fez nós como igreja. Mas eu sei que Deus tem algo mais, eu sei que Deus tem um novo para derramar sobre esta igreja, sobre os próximos anos dessa igreja. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu queria que você abrisse tua Bíblia lá em Levíticos capítulo 26, a partir do versículo 10. Levíticos é aquele livro que normalmente você pula quando você está lendo a Bíblia, porque você acha ele muito complicado e você pega ele e pula o livro de Levíticos, né? Mas eu quero ler um texto, um versículo particular nesse livro de Levíticos que falou muito comigo. Ele diz assim: comereis o velho da colheita anterior e, para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Comereis o velho da colheita anterior, mas para dar lugar ao novo, tirareis de fora o velho. Eu quero falar um pouquinho hoje com você, conosco como igreja, e eu tenho certeza que é uma palavra também não só para nós como igreja, mas para nós individualmente. Crie espaço para o novo. Fala isso para quem está do teu lado, fala: crie espaço para o novo. É mais ou menos isso que esse texto está dizendo. Ele está falando assim: olha, tudo bem, vocês estão comendo a colheita anterior e foi muito bom, tem sido muito bom, mas para dar lugar ao novo precisa criar espaço. Quando ele fala para tirar o velho, ele está falando para criar espaço para que o novo venha. E o que é que tem na tua vida, talvez, pessoal, que você precisa retirar para que Deus possa derramar algo novo em você? O que nós, como igreja, às vezes precisamos tirar, às vezes, da nossa tradição, daquilo que nós fizemos e que foi bênção, mas que Deus quer fazer algo novo a partir de agora. E é sobre isso que eu quero que a gente possa refletir. E eu quero ir com vocês agora para o livro de Atos, capítulo 9, a partir do capítulo 9, capítulo 9, a partir do versículo 31. E eu quero voltar à vida de Pedro. Eu falei, a última vez que eu preguei, semana retrasada, eu falei sobre discípulos admiráveis. Eu falei de como Pedro caminhava e por onde ele caminhava, ele manifestava a glória de Deus por onde ele andava. E esse é o chamado para nós individual, esse é o chamado para nós como igreja. Nós temos que ser aqueles que manifestam a glória de Deus aonde nós estivermos. E havia uma marca na vida de Pedro. Qual era a marca principal que havia na vida de Pedro? Que as pessoas ao redor olhavam e se admiravam. Porque eles falavam assim, porque eles tinham estado com Jesus. Essa deve ser a principal marca da nossa vida. Quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, Ele nos impele para fazer a obra dEle. E as pessoas começam a ver Jesus em nós e através de nós. O que nós tivemos ontem, o pastor Douglas falou muito sobre isso também, pastor Pedro Estrela, a presença de Deus vem sobre nós para que nós possamos manifestar a glória dele.
É muito bom, a gente estar ontem aqui, foi tremendo, um derramar do Espírito Santo, mas isso é simplesmente um revestimento e um enchimento para que a gente possa sair por essas portas e anunciar aquilo que Deus tem feito, e as pessoas olharem para nós e falar assim: eles estiveram com Jesus, eles estiveram com Jesus. Essa é a marca que eu quero ver na vida de cada um desta igreja, que as pessoas no teu trabalho possam falar: esse cara esteve com Jesus, tem estado com Jesus, na faculdade, na escola, onde você estiver, as pessoas olham e falam: aquela pessoa tem estado com Jesus. E essa é a marca desta igreja, em nome de Jesus, amém? E eu quero ir com vocês para Atos capítulo 9, a partir do versículo 31, eu não sei se vai dar para eu contemplar tudo que eu queria, mas vamos lá, vamos começar a jornada. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor e no conforto do Espírito Santo. E ela crescia em número. Deus estava fazendo um movimento, Deus estava fazendo um avivamento ali. Grandes coisas haviam acontecido. O apóstolo Pedro havia pregado, 5.000 pessoas se converteram. Depois ele prega, 3.000 pessoas se convertem. Milagres, coisas aconteciam. E é dentro desse contexto que a gente vê Pedro caminhando. E aí, quando nós vamos para o primeiro versículo do capítulo 10. Capítulo 10, versículo 32 ainda do capítulo 9, ele diz assim: passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ele encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama, pois ele estava paralítico. E disse-lhe Pedro, e eu gostei muito dessa frase, dessa forma que Pedro se dirige a Enéas. Pedro vira para Enéas e fala: Enéas, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Jesus, o mesmo Jesus que eu presenciei, que eu testemunhei tanto ao longo da minha vida, te cura nesse dia. Levanta, arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. E todos viram, todos os habitantes de Lida viram, e de Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Foi tão grandioso o impacto daquilo que aconteceu, que todos ali acabaram se convertendo. Muitos, ou melhor, daqueles que estavam ali naquela cidade se converteram. E, mais uma vez, a gente está vendo a repetição daquilo que nós vimos em Atos capítulo 4. Quando Pedro, cheio da presença do Senhor, andava e via as necessidades, as lutas das pessoas, as carências das pessoas, o que ele fazia? Ele levava Jesus para a vida daqueles. E eu queria nesse dia fazer como eu fiz outro dia, na semana retrasada. Eu quero continuar orando. Eu creio num Deus que pode curar, que pode libertar, que pode salvar. E eu queria nesta manhã, você que está tendo alguma enfermidade, que precisa de uma intervenção, de uma cura do Senhor, levanta a tua mão onde você estiver. Isso. Levanta, eu sei que tem uma enfermidade, talvez uma enfermidade física, uma enfermidade na alma, depressão, alguma coisa nesse sentido. Levanta a tua mão, isso. Eu vou te pedir mais um favor agora, fica em pé. E fica em pé, você que precisa de uma intervenção de Deus na tua vida, tá? De um milagre de Deus, de cura física, ou de alguma outra intervenção que Deus precise entrar, algum milagre que você está precisando na tua vida, fica em pé. E eu vou pedir principalmente para os adolescentes que estão aqui na frente, que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero que vocês saiam e vocês vão orar com essas pessoas que estão em pé. Lá na galeria, aqueles que estão na galeria, eu não sei se tem adolescentes lá em cima, mas os líderes, as pessoas, ou você que está ao redor, ora por essas pessoas. Eu creio que o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que estava presente na vida de Pedro, também está presente aqui. Pode sair, vão lá, vão rápido, isso, vão lá. Eu creio que Deus está levantando uma nova geração
uma nova geração. Uma nova geração. Os pastores também podem ir se quiserem, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu quero que todos. Senhor Deus, nós colocamos, Senhor, nós cremos que o mesmo Espírito, Senhor, o mesmo Espírito. Se alguém ainda não chegou aí atrás, tal, quem está do lado e estiver cheio do Espírito Santo, ora por essa pessoa. Ora por essa pessoa. Lá na galeria também. Lá na galeria também. Se tiver alguém que ainda não recebeu alguém para orar, que todos possam estar orando. Não é sobre quem ora, mas é sobre por quem nós oramos. Em nome de Jesus. Levanta, em nome de Jesus, ser curado, em nome de Jesus, ser liberto, em nome de Jesus, vem, Senhor, com teu poder, em nome de Jesus, vem com teu poder, Senhor. Nós cremos numa atuação sobrenatural, nós cremos, Senhor, que o mesmo Espírito, Senhor, que habitou em Cristo está aqui, presente, trazendo cura, salvação e libertação nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém. Você pode desde já agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo e vai fazer. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Fala, obrigado, Deus. Amém, amém. Como eu disse aqui, né? Às vezes a gente vai num apelo de cura e naquele apelo talvez nós não tenhamos sido curados, mas a nossa perseverança, batei e abrir-se-vos-á em nome de Jesus. Eu creio nisso. E aí, o texto vai continuar, onde nós paramos aqui, 32. E aí, versículo 32, viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que estavam em Lida. Pedro não parou, ele não parou porque houve um mover de Deus. Mas o mover de Deus ocorre na caminhada da vida dele. O mover de Deus tem que nos acompanhar ao longo da nossa jornada. Quando a gente sai daqui, não ter simplesmente ousadia de orar por um irmão que está enfermo e que se levantou, mas aquele cara que pegou o metrô junto com você e de repente Deus te dá uma palavra e você orar para ele, para que ele seja curado, seja liberto, seja salvo. E no versículo 32 diz, viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. E ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Opa! E Enéas, esse aqui eu já tinha lido. Versículo 36, perdão. Em Jope, uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras, a dar esmolas. Essa mulher era uma mulher cheia da presença de Deus. Era uma mulher de coração para o serviço, né? Ela era uma pessoa que se preocupava com os outros. Mas ela foi acometida de alguma enfermidade. E naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. E Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer, não se demore em vir até nós. Saia de Lida e venha aqui até Jope. E Pedro foi com eles. E quando chegou, foi levado ao 4º andar superior. E todas as viúvas o rodearam, estavam chorando, mostrando os seus vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. E Pedro mandou que todas saíssem do quarto. E depois ajoelhou-se e orou. Pedro, diante daquela situação, mais uma vez, ele tinha acabado de orar por um paralítico, agora ele se depara com uma situação onde havia morte na frente dele. E ele, diante da morte ali presente, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai
para fazer um velório, ou ele vai para contemplar e ser testemunha da ressurreição. A gente tem que fazer escolhas na nossa vida. Ou a gente crê que Deus pode usar a nossa vida para ressuscitar, ou a gente vai viver a vida fazendo somente velórios. Ou a gente crê que Deus pode usar a tua vida para salvar um casamento, uma família que está se divorciando, um casamento que está acabando, alguém que, ou você pode ser usado para celebrar a restauração daquele casamento. Eu louvo a Deus, amados, porque uma das marcas da nossa igreja ao longo desses 29 anos é de uma igreja que tem sido instrumento de Deus para restaurar casamentos. Pessoas que já chegaram aqui divorciadas, separadas no papel e que se casaram de novo com o mesmo cônjuge, porque Jesus entrou na vida delas e mudou a história. Pedro andou com Jesus e Pedro prefere crer que Jesus pode atuar e pode fazer um milagre naquela vida. E Deus está nos chamando a caminhar em fé, a caminhar como Pedro caminhou. Sabe, amados, se você vê um amigo teu, um vizinho, enfiado nas drogas, com depressão, você pode simplesmente ser testemunha da vida dessa pessoa se afundando. Ou você pode ser o portador de boas notícias e falar: eu conheço um Deus que pode te levantar, te tirar desse lugar e transformar a tua vida. Ou nós celebramos os velórios, ou a gente celebra a ressurreição. E Deus está nos chamando para a gente celebrar a ressurreição. Quantas pessoas, gente, mortas tem do nosso lado. E eu não estou falando só morta fisicamente, mas morta espiritualmente. Morta nas suas famílias que estão mortas. E Deus está chamando a gente, amados, para sermos como Pedro, ousados como Pedro. É interessante que Pedro manda tirar da sala aquelas pessoas que estavam chorando, aquelas pessoas que, sabe, às vezes atrapalham a nossa fé. E ele tira e ele fica só com aquela pessoa. E o que Pedro vai fazer a partir daqui é algo interessante. É a mesma coisa que ele viu Jesus fazendo. Teve um outro episódio relatado na Bíblia, quando uma menina, a filha de Jairo, havia morrido. E ele chega, e até os nomes são parecidos. Ela chamava Talita, e essa chama Tabita, só muda uma letra. E o que Jesus faz quando ele se encontra com Talita morta? Ele vai: Talita, cume, seja curada, levanta. E aquilo que Pedro viu Jesus fazendo, agora, aquilo que os relatos, aquilo que ele viu e viveu junto com Jesus, ele está transmitindo agora através da vida dele. Ser discípulo de Cristo é isso. Quanto mais a gente vive na presença dele, mais nós reproduzimos aquilo que nós testemunhamos e vivemos. Pastor Douglas falou sobre um livro que nós compramos, inclusive tem aí na livraria. Acho que é Discipulado Contemplativo. Ele fala que não dá para você falar, não dá para você ser um discípulo, não dá para você falar daquilo que você não contemplou e não viu. Não dá para você falar de um Jesus, não dá para você falar daquilo que Jesus é, sem você ter contemplado Jesus. Pedro contemplou Jesus, Pedro viveu ali ao lado de Jesus. Por isso que Pedro fala assim: olha, saiam todos. E ele, pondo-se de joelhos, voltando-se para o corpo dela, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Aquelas viúvas que estavam chorando, aquelas viúvas que não tinham mais esperança, Pedro pega o testemunho vivo do poder de Jesus e fala: está aqui, tem esperança, tem esperança. Há um ditado que diz que só não há esperança para a morte. não é esperança, né? Há um ditado que fala disso, só não existe saída para a morte.
Mas a Bíblia nos mostra que até para a morte existe saída. Porque quando nós conhecemos a Jesus, Jesus faz a gente nascer de novo. Nós que estávamos mortos, somos alcançados por esse Deus maravilhoso. E Pedro começa a fazer algo especial, usando aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. Isso tornou tão conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. É interessante porque você lembra dessa cidade de Jope? Você lembra de Jope de algum outro lugar? Qual outra vez a cidade de Jope é relatada na Bíblia? Alguns relatos, mas um deles me chama a atenção. Jope é a cidade para onde Jonas foge para ir para Tarsis. Você lembra do texto? Eu não vou colocar ele aqui, mas o texto diz que Deus chama Jonas, para Jonas ir para Nínive. E o texto diz que Jonas desce até Jope. E em Jope ele compra uma passagem para Tarsis, para o outro lado. E eu quero te dizer uma coisa. Jope, qual é o teu Jope? Jope é o lugar onde Deus quer que você tome uma decisão, de você obedecer a Ele, de você andar nos caminhos dEle, de você manifestar a glória dEle ou de você fugir daquilo que Ele te fala. Igreja edificando em Cristo, Deus tem falado com você. Você tem fugido ou você tem acolhido aquilo que Deus tem feito? Você pode viver uma vida fugindo como Jonas vive. Ou você pode andar que nem Pedro, ir para Jope e falar assim: Senhor, usa a minha vida aqui em nome de Jesus. O que é que você tem feito? E Jope é um lugar assim, meio, parece normal. Jope talvez pode ser a tua escola onde você estuda. Pode ser a tua faculdade. Jope pode ser o teu ambiente de trabalho. Jope pode ser o condomínio onde você mora. Jope pode ser o bairro onde você mora. O que você tem feito naquele local onde Deus tem te colocado? Você tem agido como Jonas, fugindo do chamado? Ou você tem falado: Senhor, usa a minha vida aqui em nome de Jesus? E aí, o texto vai continuar. Capítulo 9 termina. E a gente vai para o capítulo 10. E o capítulo 10 é muito precioso. Eu vou pular o comecinho dele, a partir do versículo 9. Vou só mencionar o que acontece nos primeiros 9 versículos. Havia um homem chamado Cornélio, que era um homem que não era judeu. Ele era gentio, mas ele era um cara que temia a Deus. É um cara que, o texto diz que esse centurião, ele era, olha a descrição dele. Ele era um cara generoso. Ele era um cara que colocava a mão no bolso dele para ajudar as pessoas. Ele era um cara de oração a Deus. Por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. E ele viu claramente um anjo de Deus se aproximando dele. E olha o que o anjo diz: a sua contribuição, as suas orações e as suas esmolas subiram como memorial diante de Deus. E me chama a atenção isso. Coloca aí esse texto, eu não ia incluí-lo aqui, mas coloca aí versículo 4, 10:4, Atos 10:4. Põe a segunda parte. As suas orações e as suas esmolas subiram como memória diante de Deus. Deus está olhando tanto para a tua oração quanto para a tua generosidade. Sabia disso? Deus olha tanto para a tua oração quanto para a tua generosidade. Porque não adianta a gente orar e ter um coração avarento. Não, o que adianta a gente ser uma pessoa de oração, mas que retém aquilo que a gente pode ofertar, que a gente pode dar? O exemplo de Cornélio é um exemplo disso, de um coração piedoso.
piedoso no sentido de oração, de contemplação, mas no sentido de generosidade também. Cornélio era um homem que caminhava com Deus, coração piedoso, mas segundo a matriz daquela época, ele era um gentil. E Pedro achava que o evangelho tinha vindo só para os judeus. E aí Deus vai começar a trabalhar no coração de Pedro, para que Pedro possa abrir espaço para algo maior na vida dele. Deus já estava trabalhando, abrindo o coração de Pedro, para que ele pudesse contemplar a ressurreição e não apenas a morte. O que Deus está querendo abrir no teu coração? O que Deus está querendo fazer e abrir no teu coração? Olha o que acontece a partir do versículo 9. Você talvez conheça essa passagem. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E ele, tendo fome, ele queria comer algo. Enquanto estava ali, a refeição sendo preparada, ele caiu em êxtase. E ele viu o céu aberto. Os céus abertos. Ontem nós cantamos tanto à noite aqui. Abra o céu, Senhor. Venha, que o teu reino desça, Senhor. E essa é uma marca do reino de Deus. Deus, ele está querendo sempre se fazer presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então ele viu o céu aberto e descia uma iniciativa de Deus. Ele começa a mostrar uma visão de como Deus age. E descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, de répteis da terra, de aves dos céus. E ele ouviu uma voz que dirigia a ele, ele disse assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas esse convite de Deus era algo estranho, porque para um judeu ele não podia comer aqueles répteis. Aquilo não fazia parte da liturgia deles. Aquilo não fazia parte daquilo que ele entendia como a forma correta de agir. E de repente ele tem uma visão, e essa voz do céu diz: mate esses animais e comam. E Deus está querendo trabalhar na vida de Pedro, ampliar o espaço. Deus já tinha feito muitas coisas através da vida de Pedro. Deus já tinha feito milagres, Deus já tinha convertido milhares de pessoas, mas Deus queria levar Pedro a uma nova estação. Deus está querendo levar também a nossa vida, a nossa igreja e a vida de cada um aqui a uma nova estação. Talvez Deus já tenha feito coisas na tua vida, mas Deus está falando com você: eu quero te expandir agora. Assim como diz o texto de Levíticos, tira talvez aquilo que está velho, as crenças velhas do teu coração, para que Deus coloque algo novo dentro. E aí, o texto vai continuar. E ele diz assim, Pedro fala o quê? Senhor, de modo nenhum. De modo nenhum, Deus. Aqui não. Eu não vou fazer isso. Deus estava dizendo para ele: cara, rompe as tuas barreiras. Rompe as tuas limitações. E gente, nós somos peritos em colocar barreiras. Nós somos peritos em dar desculpas para Deus. A gente vê isso desde o chamado de Moisés. Olha, Deus, não dá para mandar outro, não. Ah, mas Deus, a gente tem sempre uma resposta na ponta da nossa língua. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho capacidade. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho recurso. A gente sempre tem um limitador na nossa vida, para impedir que Deus faça algo novo. Mas Deus só pode fazer algo novo a partir do momento que nós nos mergulhamos na graça e no favor de Deus. Ou a gente olha para as incapacidades, ou a gente crê num Deus que supera, que tem toda a capacidade. Sabe? Às vezes a gente
é tão limitado. E a gente impede Deus de fazer o novo. Jesus fala que ele não pôde fazer milagres na terra dele, porque faltava fé naquele local. Eles estavam tão entulhados por coisas, por conceitos, preconceitos, por uma visão limitada, que Jesus não pôde fazer milagres ali. E Deus está nos convidando, fala assim, o que é que você precisa largar no teu coração? O que você precisa começar a caminhar por fé? O que você precisa ouvir a voz de Deus? E não a tua voz. Porque o que Pedro está falando aqui é sobre a voz dele. Não limite aquilo que Deus pode fazer. Vira para quem está do teu lado e fala, não limite aquilo que Deus pode fazer. Sabe, amados? Não limite. Eu falei aqui, e eu reitero, né? A gente lançou aí a nossa viagem missionária para Portugal em maio. E talvez algumas pessoas peguem isso e falem assim, não, mas isso é difícil. Mas e a gente se limita, a gente se fecha. E a gente fala, ao invés da gente falar, atualmente parece impossível, mas eu vou crer que Deus pode fazer algo sobrenatural em prol disso. Sabe, amados, você crê além dos teus olhos, além da tua crença. Porque Pedro está falando em cima da crença dele. E Deus quer levar essa igreja para a gente contemplar coisas maiores. A gente quer ampliar esse salão, a gente quer comprar o terreno do lado esquerdo esse ano ainda, em nome de Jesus, para a gente poder ampliar. Gente, parece impossível. Parece impossível. Assim como era impossível quando a gente tinha 300 pessoas nessa igreja comprar esse prédio. Sabe? Era totalmente impossível. Imagina a igreja com 300 pessoas. Um oitavo do que a gente tem hoje. Sabe? Quando nós compramos esse prédio, sabe? Mas Deus quis trabalhar a nossa fé. Trabalhar aquilo que está além dos nossos olhos. Trabalhar a nossa obediência. Abra espaço para o novo. Vira para quem está do teu lado e fala, abra espaço para o novo na tua vida. Abra espaço para o novo. Sabe, amados, às vezes a gente fala, olha, por que você não faz o Inters o ano que vem? Ah, pastor, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Abre espaço para o novo e Deus vai capacitar em nome de Jesus. Ou você que nem Pedro fala, não dá, de jeito nenhum. Deus está querendo destruir, derrubar aquilo que muitas vezes nós temos de convicções. Sabe? Tem convicções que são importantes, mas tem convicções que nos aprisionam. Tem muitas convicções que nós temos que não são de Deus. São fortalezas que a gente vai construindo na nossa mente. E que elas precisam ser derrubadas, para que Deus possa trabalhar e alargar o espaço daquilo que Ele quer fazer em nós. E Ele diz, e aí a resposta de Deus, ou a resposta daquela voz no versículo 15 é muito interessante. Não chame impuro ao que Deus purificou. Ou seja, em outras palavras, está falando assim, cara, quem define aqui não é você, sou eu, Deus falando. Sou eu, não é você. A gente tem mania de colocar limites para Deus. E Deus falando, eu não coloquei esse limite, quem está colocando esse limite é você. Aonde eu falei que nós não podíamos pregar para gentios? Pelo contrário, a palavra diz lá em Abraão que seriam benditas todas as famílias da terra através da descendência de Abraão. Todos, judeus, gentios, todos. E eles não entenderam. Eles ficaram limitados. Que Deus nos livre, gente, de sermos uma igreja limitada. Mas que a gente possa ser aberto para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Essa nova estação, que as estacas sejam alargadas. Para que a gente viva algo novo.
Novo. Não limite aquilo que Deus quer fazer em você, através de você. Pare de ficar dando desculpas. Pare de limitar, para de falar, não dá. Não. E o texto diz, isso aconteceu 3 vezes. E o pessoal do louvor pode vir à frente. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. E enquanto Pedro estava refletindo no significado daquela visão, ele ainda estava meio atordoado, pensando, o que significa isso? E o Senhor manda a resposta para ele. Então os homens enviados por Cornélio, aquele cara do começo do capítulo 10, aquele gentio, ele mandou algumas pessoas irem até Pedro. E quando aqueles homens enviados de Cornélio descobriram onde era a casa de Simão, e chegaram à porta, chamando, perguntaram se ali havia um homem hospedado chamado Simão, conhecido como Pedro. E enquanto Pedro estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, presta atenção. O Espírito lhe disse, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te. E esse é um chamado para nós como igreja, para a gente se levantar. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles. E olha o que o Espírito diz para Pedro, nada duvidando. Fala, não duvide daquilo que Deus quer fazer. Não duvide daquilo que Deus quer fazer. Você lembra de Jonas? Deus queria trazer salvação para a vida de Nínive. Nínive era uma das cidades mais perversas que havia naquela época. E na mentalidade de Jonas falou, é impossível. Como é que eu vou lá? Como é que eu vou ser usado para converter? E Jonas resolve ir para Jope e pegar um barco para ir para Tarsis. Não duvide daquilo que Deus pode fazer. Não duvide do potencial daquilo que Deus pode fazer. Quando nós começamos essa igreja 29 anos atrás, nós sonhávamos. Não foi algo que nasceu sem uma visão de Deus no nosso coração. Parecia algo tão grande, mas nós sabíamos que Deus podia fazer. Não limite aquilo que Deus pode fazer. E eu creio que Ele vai fazer ainda infinitamente mais. Põe o texto de novo. Ele diz, levanta-te, desce e vai com eles. Tem 3 imperativos. Levanta-te, sai do teu marasmo, sai do teu comodismo, sai da tua zona de conforto. Desce, vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. Porque eu os enviei. Levante-se e desça. E vai com eles. É estranho que essa versão está faltando uma frase que está na minha Bíblia. Portanto, levante-se e desça. Não hesite. Foi traduzido aqui como não duvidando. Mas na minha versão está, não hesite. Vira para quem está do teu lado e fala, não hesite. Não perde tempo, não. Não perde tempo. Não hesite. Sabe, amados, às vezes a gente está segurando o velho. E Deus quer fazer algo novo. Deus está falando, deixa o velho agora. Sabe aquele negócio que você faz no guarda-roupa da tua casa que não cabe mais roupa? O único jeito de colocar roupa nova lá é você tirando um pouco das velhas. A Sônia faz isso comigo. Fala, amor, seguinte, tira o que está velho aí, senão não dá para comprar mais nada. Deus está falando isso para nós nesta manhã. Tira aquilo que está velho no teu coração. Todos aqueles, eu acho que não dá, mas não dá, mas é difícil. Tira o velho do teu coração e cria espaço para o novo. Para que Deus possa derramar sobre você
infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pensado ou imaginado. Vamos ficar em pé? A palavra de Deus diz que se alguém está escrito em Cristo, ela é uma nova criação. As coisas antigas passaram e eis que tudo se faz novo. Eu queria que você pudesse abrir o teu coração e entrar na presença do Senhor e falar: Senhor, Pai, tira tudo aquilo que tem limitado o meu crescimento, o meu amadurecimento em Ti. Porque às vezes o nosso amadurecimento, ele é contido. Fala para Ele, fala: Senhor, abre, trabalha no meu coração, Pai, em nome de Jesus, trabalha na minha vida. O que é? Quais são as crenças? Quais são as barreiras? Quais são os limites que você tem imposto? Deus está falando para você, é um tempo de crescimento. Crescimento pessoal, crescimento da igreja. Porque quando a gente cresce como pessoa, a igreja vai crescer como organismo vivo do Senhor. É um tempo de crescer. Tem vezes, às vezes eu chego para líderes de célula e falo assim: precisa multiplicar a tua célula. Ele fala assim: pastor, não tem líder. Tem líder sim, Deus já colocou lá. Aumenta a tua visão, começa a crer. Às vezes a gente chega e fala assim: não, minha célula não tem mais visita. Não tem visita por quê? Deus quer aumentar. Creia, ore, busque. Crie estratégias. Deixa Deus agir. Deixa abrir espaço para o novo. A nossa célula, a gente tem conversado, nossa célula cresceu muito, tá com quase 40 e poucas pessoas. Eu falei: está no tempo da gente multiplicar. Sabe por quê? Tem gente que fala: ah, mas pastor, mas eu não queria dividir. Eu falei: não é dividir, é multiplicar. Não é dividir, é multiplicar. Porque assim não cabe mais gente na sala que a gente está fazendo célula. E então a gente tem que criar espaço para o novo. Tem que criar espaço para o novo. Então vamos multiplicar ela em 3 agora. E quando criar 3, vai ter espaço para chegar mais gente. Abre espaço no teu coração para que Deus possa derramar mais sobre você. Hoje é o dia de ceia. E eu quero que a gente possa celebrar esses 29 anos. Celebrar essa nova estação que Deus está nos mostrando e contemplando à nossa frente. Se você continuar lendo o texto, eu não vou continuar, mas se você conhece a história, Pedro vai na casa daquele homem gentil, Cornélio, e toda a família, todas as pessoas ali se convertem. Sabe por quê? Porque Pedro abriu espaço para o novo. Abre espaço para o novo. Todos se converteram. Todos se converteram. Na tua casa tem espaço para mais pessoas se converterem. No teu bairro tem mais espaço para as pessoas se converterem. No teu trabalho, na tua escola, tem espaço para mais pessoas conhecerem o poder transformador de Jesus. Abre espaço para o novo, em nome de Jesus. Pai, nós queremos consagrar esses elementos. Queremos consagrar, Senhor, o pão e o cálice, Senhor, em nome de Jesus. E nós te damos graças pelo privilégio de nós podermos participar dessa mesa hoje, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles que são batizados nas águas,